Gente, a gente já viu, né? Já falou um pouco sobre força, né? Falou que a força é uma grandeza vetorial, né? Ou seja, tem módulo, né? Que é o valor, direção e sentido, né? Que é o que a gente definiu como uma grandeza vetorial. Já falamos sobre soma de vetores, né? Soma char resultante das forças, sobre as três leis de Newton, né? A primeira, que é o princípio da inércia, a segunda, que é o da dinâmica, né? Resultante igual a massa vezes aceleração. A terceira, que é o princípio de ação e reação, né? E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho dos tipos de força que existem, né? Pelo menos os tipos de força que a gente trabalha na mecânica, né? Que no primeiro ano, a parte da física que vocês estão estudando é a mecânica, né? Então, a gente vai falar em alguns tipos de força. Ao longo dos anos, vocês vão estudar outras forças também, né? Mas aqui a gente vai priorizar as forças da mecânica, né? Uma das forças principais é a força-peso, né? Geralmente a gente usa peso para referir a nossa massa. Ah, meu peso é 60 quilogramas, né? Claro que ninguém vai precisar mudar todo o seu vocabulário, né? No dia a dia, né? Mas na física, os 60 quilogramas, né? Não é o peso, né? Isso é a nossa massa, né? A nossa massa, né? 50, 60, 70 quilogramas, né? A massa da carne é meio quilo, né? Então, isso não é o peso das coisas, isso aí é a massa, né? E a massa é uma grandeza escalar, né? Cada corpo tem a sua massa específica, é uma característica do corpo, né? O que seria o peso, então, na física? Na física, o peso é uma força, que a gente costuma chamar também, mais informalmente, de força da gravidade, né? Porque exatamente o peso, a força-peso, ela está associada à atração gravitacional, né, que a Terra exerce sobre nós, né? Então, a força-peso, né? A força-peso, ela seria a força, né, que a Terra, né, ou poderia até ser em relação a um outro planeta ou satélite, né? O homem já foi à Lua também, por exemplo, né? Mas seria a força que a Terra, né, exerce sobre cada corpo que está próximo da sua superfície, né? Então, imagina que tem um. Vou colocar uma bolinha aqui, faz. Então, cada corpo que está próximo da superfície da Terra vai ser atraído por ela com uma força. E essa força a gente chama de força P. Qual a direção dessa força? Ela sempre vai estar na direção que vai unir do centro da Terra até o centro do corpo. E qual o sentido dessa força? A força peso, né? Força gravitacional entre todos os corpos, entre todas as massas que se atraem, vai ser sempre uma força no sentido de atração. Então, a força peso sempre vai estar voltada para onde? Para o centro da Terra. Isso a gente esteja encostado na Terra ou se a gente estiver um pouquinho mais distante, né? Mas dentro da órbita, né? Dentro da área que a Terra que a Terra abrange, né? Ao redor da Terra, a gente vai ser atraído para o centro da Terra com essa força peso aqui, né? Eu coloquei essa foto aqui, né? A foto nesse desenho da Terra e dos corpos em volta, né? Porque normalmente a gente diz que a força peso sempre puxa a gente para baixo, né? E a gente está se visualizando aqui, ó, em cima da Terra e a Terra está abaixo da gente, abaixo dos nossos pés. Então, normalmente, quase todo exercício, o peso sempre vai estar voltado para baixo. Mas eu coloquei essa figura para a gente ver que a Terra, né? Sendo redonda, né? Na física a gente estuda a Terra como sendo redonda, ok? É um pré-requisito na física. Então, a Terra, como sendo redonda, a força-peso ela sempre vai estar apontando para o centro da Terra. Então, se tiver um objeto aqui embaixo, né, a força-peso
estaria para cima, por exemplo, né? Do ponto de vista dessa figura. Mas do ponto de vista da gente, do que a gente visualiza, né, o peso sempre está puxando a gente para baixo, porque o centro da Terra sempre está abaixo dos nossos pés, né? Então, a força-peso, direção, vai ser sempre a direção que une do centro até o corpo, desenhei bolinhas, mas poderia ser qualquer objeto, qualquer massa, né, qualquer coisa que esteja ao redor da Terra. Sentido apontando para o centro da Terra, falta o quê? Uma grandeza. Não, não. Na verdade, ela está no espaço, né? Cima e baixo vai ser uma referência, né? Por exemplo, para mim, a Terra está embaixo do meu pé, né? Então, vai ser o que está em cima e o que está embaixo vai ser sempre referencial a alguma pessoa que está analisando, né? Tudo bem? Uma pessoa no outro lado, né, da Terra, ela vai, o cima e embaixo para ela vai ser diferente, né? Mas a Terra, não existe o em cima e o embaixo da Terra, o Polo Norte em cima, o Polo Sul embaixo. Não, a Terra é uma coisa redonda girando em torno do Sol, não existe nada em cima e embaixo. O que vai existir no Polo Norte, quem estiver no Polo Norte não vai achar que o Polo Sul está abaixo dela. Quem estiver no Polo Sul vai achar que o Polo Norte está abaixo, né? Então vai ser só uma questão de referencial, né? Se em cima e embaixo, né? Não existe norte é em cima e sul é embaixo, não. Não existe isso. A Terra é uma esfera girando ao redor do Sol, que está girando ao redor do sistema da galáxia, enfim, é um monte de coisa girando. Não existe em cima e embaixo, não. Então, beleza, podemos continuar? Então, falamos da direção da força-peso, do sentido, né? Sempre para o centro da Terra, né? E no nosso caso, sempre para baixo, né? Em relação ao nosso próprio referencial. Falta a intensidade da força-peso. Como que a gente calcula a intensidade da força-peso, né? Vamos lá. Essa força que nos atrai, ela depende de duas coisas, né? Em primeiro lugar, né, vocês já devem ter visto aqueles vídeos, né, do homem andando na Lua. Quem que já viu? Eu, Quem não viu, bota no YouTube para ver. Alguns já viram aqui, né? Bota homem andando na Lua, né? Ele dá um pulo e demora dessa a cair, né? Ele quase que voa, né? Então, por quê? Porque a Lua, ela é menor do que a Terra e lá, por ter uma massa menor, ela tem um campo gravitacional menor. Então, a atração da mesma pessoa na Lua vai ser menor do que na Terra. O mesmo astronauta na Terra, a massa é igual dele na Terra ou na Lua. Mas na Lua, a força que vai prender ele, né, à superfície da Lua, vai ser menor do que a força que prende ele na superfície da Terra. Então, ele consegue dar pulos maiores, né? Então, a força-peso, ela depende de quê? Ela depende do campo gravitacional de cada planeta ou de cada região da Terra. Por exemplo, a atração gravitacional na própria Terra, ela é menor lá nas altitudes, né? Vocês já viram, por exemplo, quando algum time vai jogar lá nos lugares com muita altitude, né? Lá no Peru, né? Libertadores da América, a bola ela sobe mais, né? Por quê? Porque a gravidade lá é menor do que aqui, a nível do mar, né? Quanto mais perto da superfície da Terra, maior é a gravidade. Né? A Terra consegue exercer maior atração. Se tiver uma altitude maior, a gravidade é menor, né? Então, a força-peso, ela depende disso, do campo gravitacional, né? O campo gravitacional da Lua é menor do que o da Terra. O campo gravitacional lá na altitude lá do Peru é menor do que o campo gravitacional a nível do mar, né? Então, a força-peso depende desse Gzinho aqui que a gente chama, que é o campo gravitacional, ou a gente chama também de aceleração da gravidade. Então, a força-peso depende dessa aceleração da gravidade, que tem a ver com o local, né? Ou perto da Terra, ou perto da Lua, ou dependendo da questão da altitude, né? Ou perto do Sol, por exemplo, vai ter um campo gravitacional, vai ter uma aceleração da gravidade maior, né? Embora ninguém tenha ido lá pertinho do Sol, né? Enfim.
Mas depende mais de quê? Depende também, por exemplo, vocês acham que a Terra vai precisar de uma força maior para me atrair ou para atrair esse pedacinho de tampa de caneta? Atrair a gente. Atrair a gente, né? E vai precisar de uma força maior para atrair, sei lá, um caminhão do que cada um de nós, né? Então, às vezes, uma confusão que muita gente faz com massa e peso é porque realmente o conceito é um pouco parecido, né? Porque quanto maior a massa, maior vai ser a força de atração, né? Porque essa força de atração, ela depende da massa, não só da massa da Terra ou do planeta que está gerando, né? Mas também a massa do corpo que está sendo atraído, né? Então, a força-peso também depende da massa, né? Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Então, realmente, quando você fala, o elefante tem uma massa muito grande, né? Realmente, a força-peso sobre ele também vai ser grande. Então, peso e massa têm uma relação íntima. Só que massa é uma característica do corpo, independente se você está na Terra, na Lua, né, em Júpiter, e o peso, além da massa do corpo, que também determina a força-peso, ele também depende da aceleração da gravidade, né? Do campo gravitacional. Tudo bem, gente? Deu para entender a diferença da massa e da força-peso? Por exemplo, eu, Juliana, se eu for para a Lua, a minha massa muda? Não. Não, não. Não, a menos que eu fique na esteira o caminho inteiro até chegar na Lua, né? Porém, quando eu vou para a Lua, o peso, a força-peso minha na Lua vai ser diferente da força-peso que me atrai na Terra? Vai. Sim. Vai, porque o peso também depende da gravidade. Tudo bem? Certo, fica tranquilinho. Então, uma das forças mais importantes vocês já viram, que é a força-peso, né? Uma outra força que é muito importante, que às vezes a gente não chama de força, mas de componente, né? É a força ou componente normal, né? Já vou puxar a câmera para cá. Gente, sempre que vocês ouvirem, tipo, essa reta é normal a essa superfície, normal, o próprio conceito de normal significa, né, na matemática, na física, perpendicular. Então, quando uma superfície é normal à outra, quando uma reta é normal à outra, significa que elas são perpendiculares. Então, o que é uma força normal, né? Ou uma componente normal? É uma componente que impede que um corpo atravesse o outro corpo, né? Porque, em tese, nosso corpo é um imenso vazio, né? Vocês sabem que o átomo é um núcleozinho pequenininho e os elétrons espalhados lá na China. Então, o nosso corpo é um imenso buraco, né? E se não fosse a força normal, que é uma força de natureza elétrica, de repulsão elétrica, eu poderia encostar aqui na parede e atravessar, né? No quadro e atravessar. Então, o que é essa força normal? É uma força que impede que uma superfície, que a minha mão aqui, atravesse o quadro, mesmo aqui tendo espaço vazio e no quadro também tendo espaço vazio. É o que parece que tudo é sólido, embora nem tudo, as coisas não sejam sólidas como a gente imagine, né? Então, o normal é uma força perpendicular às superfícies de contato e que empurram, né, impedindo que as superfícies se atravessem, né? Então, vou dar um exemplo, né? Bem comum, né, na física. Um caixote em cima da mesa, né? O que faz com que o caixote não atravesse a mesa e caia, né? O que faz é a força que a mesa faz sobre o caixote e também o caixote faz sobre a mesa, tá? Lembrando de ação e reação, toda força tem uma reação, né? Mas aqui eu vou analisar a força da mesa sobre o caixote. Por que o caixote, que é atraído pela força peso para baixo, por que ele não cai e não atravessa a mesa? Porque a mesa também empurra ele para cima, né? E ela empurra ele para cima
com essa força que a gente chama de normal. Né? Por que normal? Porque ela é perpendicular à superfície, às superfícies, né? As superfícies, no caso do caixote e da mesa, né? Então, essa força ela vai ser perpendicular à superfície e sempre no sentido de repulsão, de impedir que o caixote ultrapasse a superfície da mesa. Parece tão natural, né? Ah, o caixote não vai vazar a mesa porque eles são sólidos, mas não são tão sólidos assim. Ele não vaza a mesa porque tem uma força que a mesa faz sobre o caixote, que o caixote também faz sobre a mesa, né? O caixote também empurra a mesa para baixo, né? Impedindo que um atravesse o outro, né? E essa força é a força normal, perpendicular à superfície. Tudo bem, gente? Uma dúvida que às vezes muitos alunos têm, né? É que na maioria dos exercícios, né? Como a força-peso, né? Como a gente está sempre analisando a gente sobre terra, força-peso sempre está para baixo. E aí tem gente que acha que é normal sempre estar para cima. Não, a normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, se eu tiver, por exemplo, um plano inclinado, a força-peso continua para baixo, independente do plano ser inclinado ou não. Mas a normal, ela não vai continuar para cima. A normal não é para cima. Ela vai continuar sendo perpendicular, ou seja, ela sempre vai fazer 90 graus com a superfície de contato, né? Tudo bem, gente? Então, ela sempre vai estar perpendicular e para fora, né? Sempre empurrando. A normal sempre empurra. É um corpo empurrando o outro para que um não penetre no outro, né? Então, aqui ela é para cima, aquela é inclinada. Se fosse uma parede reta, ela seria para frente, né? Sempre um corpo empurrando o outro. Deu para entender a normal também, gente? Além do peso? Professora? Alô? Sim? Professora? Oi? Sim. Eu queria saber, eu fiquei com uma curiosidade, existe também uma força normal que age sobre o plano? Sim, sim. Exatamente. Ação e reação. Se o plano empurra o caixote empurra o plano com a mesma força. Se o plano faz sobre o caixote uma força, sei lá, de 10 newtons, o caixote faz sobre o plano uma força também de 10 newtons. No sentido oposto, né? Sim, sempre são opostos. Sempre são opostos. Ó, o plano empurra o caixote inclinado aqui para cima e para a direita. O caixote vai empurrar o plano inclinado aqui para baixo e para a esquerda. Né? Sempre são opostos, ação e reação, né? Tudo bem? Normalmente, quando você tem um caixote descendo num plano, a gente não analisa muito o plano, não é muito comum a gente saber as forças que estão acontecendo no plano. Geralmente são as forças sobre o caixote. Mas toda força de ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então. Show. Terceira força. Tração. Né? Você já deve ter ouvido tração, o carro que tem tração nas 4 rodas, ou tração dianteira, tração traseira. Né? Aqui na física, tração é praticamente o oposto da normal. Normal, geralmente, é uma superfície empurrando a outra. Tração aqui é quando uma força puxa, né, algum objeto. Então, geralmente, quando tem tração, vai ter uma corda, ou um cabo, né, ou uma alça, alguma coisa que vai permitir com que algum objeto seja puxado. Né? Então, por exemplo, né, eu tenho um caixote pendurado no teto. Isso aqui não é uma TV com uma antena antiga, não. É um caixote pendurado no teto, tá? E aí, o que é essa força de tração? Ela vai estar sempre no sentido ao contrário do normal. O normal empurra, né?
E a tração, né, normal é que a gente chama empurrão do caixote, né? Plano empurrão do caixote. A tração, ela puxa, né? Ela puxa. Então, a tração, ela sempre vai estar na direção da corda e no sentido de que ela está sendo puxada, né? Então, essa aqui vai ser a força de tração T, né? A corda está puxando, né, o quadradinho para cima, né? Então, a tração vai estar para cima, né? Vou dar um outro exemplo. Vou botar um caixote no chão. Gente, eu desenho caixote porque você já deve ter percebido que minha especialidade na física não é desenho. Então, caixote vai ficar menos pior, né? Então, deixa eu colocar alguém aqui, botar uma pessoazinha aqui, puxando esse caixote, né? Então, uma pessoa está puxando um caixote. Então, onde que vai estar essa força de tração, que é essa força de puxão, né? É na direção da corda, sempre na direção da corda, ó. E no sentido de quê? No sentido que o caixote está sendo puxado, né? Tudo bem, gente? Eu acho que a tensão é uma das forças mais fáceis da gente detectar. Tá tranquilo, rapaz? Tranquilo como esquilo. Tranquilo, possível. Beleza. Show. Outra força que a gente vai estudar, não sei se vai dar tempo hoje, a gente estudar com mais calma, mas eu já falo sobre ela. Não sei se vai dar tempo da gente ver a matemática dessa força. Mas dá para a gente já entender o que ela é. A outra força, né, que vocês já devem ter ouvido falar, é a força de atrito, né? Atritar, né? Atrito. Normalmente, né, muita gente entende que a força de atrito é uma força que é contrária ao movimento. E muitas vezes, por exemplo, você tem uma bola rolando, né? Pelo princípio da inércia, a primeira lei de Newton, ela rolaria para sempre. Por que ela para de rolar? Por causa da força de atrito, né? Então a gente coloca na nossa cabeça que o atrito é sempre aquela força que para os corpos. E muitas vezes ela é. Mas o atrito nem sempre é uma força que vai contra os movimentos. A força de atrito é uma força contrária à tendência de deslizamento, né? Ou escorregamento. Não necessariamente ele é contrário ao movimento, mas vai ser sempre contrário à tendência de escorregamento. Vou dar um exemplo de que ele é contrário ao deslizamento e ao movimento, né? Um exemplo clássico, né? Uma escorrega, né? Vou colocar, né? Enfim, assim, né? Não vai ficar muito melhor do que isso. Deixa eu tentar fazer um pouquinho melhor. Não vai ficar muito melhor do que isso, não. Então, tem aqui a escorrega. Tem aqui uma criança sentada. Né? Beleza. A tendência dessa criança, a gente não pode pensar em movimento. A tendência do bumbum da criança, né, é escorregar para onde? Para baixo, né? Eu vou colocar uma cobrinha aqui, que a cobrinha aqui não é uma força, é a tendência de escorregamento, a tendência de deslizamento. Ó, uma cobrinha com um D, né? Então, essa cobrinha com um D é a tendência de deslizamento. Ó.
tendência de uma criança que está na escorrega, até por causa da força-peso, que aí sim é uma força, que está para baixo aqui. A força-peso, né, ela está sempre no centro da Terra. Então, sempre ela vai estar para baixo, né? Quando a gente está olhando a gente, né, e a Terra abaixo da gente, a força-peso sempre está para baixo, né? Independente de estar num plano inclinado ou não. Então, a tendência da criança é escorregar para baixo. Para onde vai estar o atrito? Contrário à tendência de deslizamento. Então, o atrito aqui vai estar para onde? Para cima. Ele vai ser paralelo às superfícies e contrário à tendência de deslizamento. Então, aqui, a força de atrito, eu chamo de FAT, força de atrito, tá? Vou botar aqui em cima. Vou botar força de atrito, porque fica mais fácil de entender o FAT, né? Força de atrito a gente geralmente chama de FAT. FAT, ok? Para não perder. Eu acho que ali nos outros pesos, P, normal N, né? Ficou fácil de entender. Mas vou botar bem claro que força de atrito, FAT, né? É a força de atrito, né? Para ninguém se perder. Então, como a tendência do menino é escorregar para baixo, a força de atrito foi para cima. Ah, professora, mas nesse caso, a força de atrito foi contrária ao movimento. Sim, nesse caso, além de ser contrária à tendência de deslizamento e escorregamento, o bumbum tende a escorregar para baixo, ela também foi contrária ao movimento, porque a criança está descendo, certo? Mas sempre a força de atrito é contrária ao movimento? Não. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo quando a gente anda, não é? Vocês sabiam que a gente só anda por causa da força de atrito? Nossa Senhora. A gente só anda por causa da força de atrito, né? E eu vou dar um exemplo, uma situação que tem pouquíssimo atrito, que é difícil de andar, né? Se você tiver com o chão todo encerado ou todo ensaboado, você vai ter dificuldade de andar, você vai escorregar, vai cair, né? Por quê? Porque ele não tem o atrito. E o atrito é que impede que você deslize, que você escorregue, né? Então, você só consegue andar no chão por causa do atrito. Se você retira ou diminui o atrito, botando muito água com sabão no chão ou muita cera, você não consegue andar direito. Porque quem permite que você ande é o atrito. Como assim, professora? Vamos lá. Quando a gente anda, né? Vocês já perceberam? Eu vou botar levemente para baixo, vamos ver se dá certo aqui. Que quando a gente anda... Não, ainda não deu certo. Cadê? Agora. Tá. Quando a gente anda, a gente puxa o nosso pé para trás. Para andar, a gente sem querer já acaba puxando o pé para trás, né? E aí, se tiver o chão ensaboado, estiver sem atrito, estiver encerado, você acaba deslizando e caindo, né? Então, quando a gente anda, a gente puxa o pé para trás. E o atrito impede que meu pé escorregue para trás, né? E faz com que eu impulsione meu corpo para frente. Deixa eu subir logo. Então, quando a gente anda, a tendência, quando a gente puxa o nosso pé, a tendência do nosso pé deslizar é para trás. Né? Tanto que se não houver atrito, a gente vai patinar, vai ficar andando e patinando, né? Então, a tendência do nosso pé é escorregar para trás, que nem Michael Jackson, né? Ficar andando o pé deslizando para trás. No entanto, por causa do atrito, né, entre o pé, ou entre o sapato e o chão, né, essa força de atrito, ela vai nos impulsionar para onde? Para frente. Junto com a normal, que nos impulsiona para cima, né, e aí a gente pode caminhar. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, nesse segundo caso, por exemplo, o atrito é contra o deslizamento, tanto que o pé não desliza, mas ele é a favor do movimento. Tudo bem, gente?
Tranquilo aqui? Tranquilo. Tudo bem. Depois a gente vai falar mais da força de atrito, né? Mas por enquanto, só para a gente conhecer, tá bom. A última força que a gente vai tratar hoje é a força elástica. A gente falou de quantas até agora? Ó, A gente falou do peso, normal. normal, tração, atrito e elástica. Mas de fórmula, a gente só viu do peso e agora a gente vai ver para elástica e vai fechar a matéria. A fórmula da força-peso é P igual a mg e a fórmula da força elástica a gente vai ver agora, ela é bem simples também. Então, gente, antes da gente ver a força em si, né, vou só... o que é uma força elástica? É uma força, né, que existe quando você deforma um corpo elástico. Como assim um corpo elástico? Pode ser uma mola, pode ser um estilingue que você puxa, né, vai surgir ali uma força elástica, né, que vai ser capaz, por exemplo, de impulsionar uma pedrinha, né? Então, sempre que você deforma qualquer corpo elástico, né, esse corpo ele tende a tender a voltar para o tamanho original. Então, uma mola você estica, ela tende a voltar. Você comprime, ela tende a voltar. Você puxa um elástico, ele tende a voltar, né? Então, essa força elástica é sempre uma força que aparece nos corpos elásticos, que são corpos, né, aquele salto em vara. Você estica a vara, né, a vara dobra e lança a pessoa para frente. Não? Então, ela tende, depois ela dobrar, com a pessoa puxando a vara, a voltar ao comprimento inicial. Então, todo o corpo elástico ele tende a voltar ao comprimento inicial, né? E essa tendência, essa força restauradora, né, que tende a voltar o tamanho original, né? Então, vou colocar para vocês aqui uma mola. A gente trabalha mais força elástica com molas, né? Mas pode acontecer com elásticos, ou vara, né? Aquelas varas do salto em vara, ou qualquer corpo elástico que deforma e volta, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa é... Eu vou dizer, vou botar até um caixotezinho na frente. Acho que facilita a gente entender. Então, eu estou numa mola e está um caixotezinho preso nela. Esse tamanho da mola aqui, eu estou chamando de L0, né? Eu vou fazer uma legenda logo em frente, que eu acho que facilita. Depois vocês vão perderem o que é cada coisa. Então, o que é o L0? Vou botar uma legenda aqui do lado. L0 é o comprimento natural da mola. Tá dando para ver? Tá dando para ver? Comprimento natural da mola. Tá tranquilo, gente? Tá dando para enxergar direitinho? Sim? Ok. O que é o comprimento natural da mola? É a mola sem estar esticada nem comprimida. Tudo bem? Ok? Beleza. O que eu posso fazer com essa mola, né? Ou com um elástico, né? Principalmente mola. Elástico a gente só pode esticar. Mas mola a gente pode mexer duas maneiras, né? No comprimento dela. Eu posso comprimir, fazer os mesmos seis coisinhas. Comprimido. Tudo bem, gente?
E aí ela vai ter um outro comprimento, L, né? L eu vou chamar de comprimento da mola tensionada. Então, eu posso comprimir a mola, né? Então, se ela tinha, sei lá, 10 centímetros, eu posso comprimir e ela passa a ter 7 centímetros, certo? Então, o comprimento natural dela, quando ela está esticada, normalmente é 10 centímetros, mas quando ela está comprimida aqui, passa a ser 7, por exemplo. Tá? E eu posso também, outra coisa que eu posso fazer, vou botar de novo o comprimento original da mola, tá, gente? Só para ficar mais fácil de ver. Eu posso, ao invés de comprimir, eu posso pegar esse comprimento original da mola, tá até maior que o primeiro, né? É difícil desenhar os dois igual. Nossa Senhora. Ó. Um pouco mais parecido, né? Então, eu posso, ao invés de comprimir a mola, que nem eu fiz nesse primeiro exemplo aqui, né? Então, no primeiro exemplo, eu comprimi a mola, né? E no segundo exemplo, eu posso, ao invés de comprimir, eu pego essa mola no estado natural dela, no comprimento natural, e posso também esticar. Tá? Nossa, aqui ela esticou e aumentou de tamanho também. Ai, gente. Continua aumentando um pouquinho de tamanho, mas faz parte. Dá para entender, né? Então, no segundo exemplo, uma coisa, o comprimento natural da mola, né? E o comprimento final da mola. Tudo bem, gente? Beleza, gente? Tranquilo, professor. Oi? Tranquilo. Desculpa, foi só um falatório aqui ao fundo. Tá, então, no primeiro, ela tinha 10 centímetros, passou para 7 centímetros, né? No segundo, ele tinha 10 e passou para 15 centímetros, por exemplo. Certo? Eu falei do L0, mas o que é mais importante para mim não é exatamente o tamanho que ela tinha antes e o tamanho que ela tinha depois. O mais importante para mim, né, vai ser um negócio que a gente vai chamar de X aqui, ó. O que é esse X? Esse X que é o que me interessa no final das contas, não é o tamanho que a mola tinha no início. Ah, X. Nem é o tamanho que a mola tem no final. O que interessa para a gente, quando a gente vai falar de força elástica, a gente já vai falar da força, mas o que interessa para a gente é esse X.
que é quanto que a mola mudou de comprimento. Aqui, quanto que ela foi comprimida, aqui, quanto que ela foi esticada. Ou seja, o que ela é comprimida ou o que ela é esticada, a gente chama de deformação da mola, né? E como que eu calculo a deformação da mola? Vocês vão me dizer, eu não preciso nem passar conta para vocês, né? Se nessa primeira ela tinha 10 centímetros e passou a ter 7, quanto que foi a deformação da mola? Ela tinha 10 centímetros, passou a ter 7. Ela deformou quanto? 3 centímetros, perfeito. Se nesse segundo exemplo ela tinha 10 centímetros e passou a ter 15, qual foi a deformação da mola? 5 centímetros. Perfeito. Então, professora, eu vou diminuir L do L0 ou L0 do L? Tanto faz. Eu tenho que diminuir o maior do que o do menor, porque o X ele sempre tem que dar um valor positivo. Né? A deformação, independente de eu estar comprimindo, ou seja, diminuindo o tamanho, ou de eu estar esticando, ou seja, aumentando o tamanho, o X é sempre positivo. Né? O X vai ser a deformação. O que eu vou diminuir de quê? Eu vou diminuir o maior do menor. Né? No primeiro caso, eu diminui o L0 do L, e deu 3 centímetros. No segundo, eu diminui o L do L0, e deu 5 centímetros. Se vocês quiserem, eu até posso colocar que X, né, é um módulo de L menos L0, né? Mas, na verdade, vocês fizeram de cabeça, vocês não precisam nem de fórmula. Por que módulo? Porque se eu fizer aqui L menos L0, 7 menos 10 vai dar menos 3. Aí por isso eu tenho que botar... Vocês sabem o que é módulo, né, gente? Módulo eu coloco só o valor positivo. Sim? Então, se aqui eu fizer 7 menos 10, vai dar menos 3. Aí, só que a deformação não pode ser negativa. Então, a deformação seria um módulo de menos 3, que daria 3. Aqui, 10 menos 5, 15 menos 10, vai dar certinho, 5. Né? Mas se der negativo, eu vou botar sempre o valor positivo. Mas eu coloquei essa fórmula aqui porque tem aluno que gosta de fórmula, né? Mas vocês não precisam de fórmula, vocês só precisam saber quanto que variou o tamanho da mola, né? Quanto que foi a deformação da mola. Por que, professora, que eu preciso saber quanto foi a deformação da mola? Para eu poder calcular a força elétrica, a elástica, né? Elétrica. Eu estava dando força elétrica na outra turma, na turma de terceiro ano, agora estou dando força elástica, né? Aí confunde meio de campo. Então, por que eu estou vendo isso? Porque isso é fundamental, né? O X, que é a deformação, que é a variação no comprimento, seja para mais, seja para menos, quanto que o comprimento mudou, é fundamental para eu descobrir o módulo da força elástica, né? Mas antes de ver o módulo, né? Antes de ver o módulo, toda força, toda grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. Então, já vou aproveitar que eu fiz esses desenhos aqui, já vou falar em direção e sentido. Quando eu pego uma mola e comprimo, que nem eu fiz aqui, ó, peguei aqui e comprimi, a força que vai surgir vai ser uma força empurrando o quadrado ou uma força no sentido de comprimir ainda mais. A força elástica. Para onde vocês acham que vai estar a força elástica? Quando eu comprimo isso aqui. A força que eu fiz foi no sentido de comprimir. Mas a força elástica, a força da mola sobre o quadradinho, vai estar no sentido da esquerda ou no sentido da direita? O que vocês acham? Direita. Direita, isso. Então, aqui a força elástica vai estar para a direita. Se eu soltar, digamos que eu esteja segurando esse bloquinho e que ele não esteja preso na mola. Se eu soltar, a mola vai esticar até onde? Até o comprimento natural dela, ou ela vai um pouquinho e vai voltar, né? Às vezes acontece isso também. E vai mandar o bloquinho, se ele estiver solto, ele vai empurrar para longe, né? Então, a força elástica é uma força restauradora. Quando eu comprimo,
qual é o desejo da mola, entre aspas, né? Se ela tivesse desejo, mas ela tende a voltar ao tamanho original. Então, se eu comprimo, o sentido dela vai ser de expandir novamente, para voltar ao seu comprimento original. Então, quando eu comprimo ela, ela vai estar contrária à compressão, né? Então, vai estar aqui para a direita. Agora, no sentido aqui, eu peguei e puxei. E estou mantendo aqui puxado, vai fazendo a minha força. Qual vai ser a força da mola, né? Essa é a minha força sobre o bloco. Qual vai ser a força da mola sobre o bloco? Vai estar para a esquerda ou para a direita? A da mola. Para a esquerda, vai retrair. Vai para a esquerda, né? Porque ela vai tender a voltar ao seu tamanho original. Então, aqui, a força elástica vai estar para a esquerda, né? Então, falando em direção e sentido, qual a direção da força elástica? Sempre a mesma direção da mola, ó. Mola horizontal, força elástica horizontal. Se tivesse uma mola vertical, a força elástica seria vertical. Se a mola estivesse inclinada, a força elástica estaria inclinada. Ela sempre tem o mesmo sentido. A direção é sempre igual à da mola. E o sentido? Vai ser sempre o sentido de restaurar o tamanho original. Vai ser sempre contra a deformação, né? Então, se eu comprimo, a força elástica vai ser no sentido de estender novamente. Se eu estico, a força elástica vai estar no sentido de voltar ao tamanho original, certo? Então, direção da mola, sentido contrário à deformação. Então, se a deformação foi para a esquerda, a força é para a direita. Se a deformação foi para a direita, a força é para a esquerda. Né? Sempre ela é do contra, né? Sempre contrária à deformação. E, por fim, vamos calcular o módulo da força elétrica. Já falamos em direção, já falamos em sentido. Falta só o módulo da força elástica. Acho que eu falei elétrica. Gente, a força elástica, ela depende de quê? Gente, se vocês já tentaram puxar um estilingue, você vai ver que quanto mais você puxa, mais duro fica. Alguém já teve essa experiência? Sim. E compensação vai mandar a pedrinha mais para longe também. Espero que vocês nunca tenham matado passarinho. Vocês já tenham feito de outro tipo de brincadeira, né? Coitado dos bichinhos. Só calango só. Oi? Só calanguinho só, passarinho não. Ah, tadinho do calanguinho. Tão bonitinho também, né? Faz isso não. Caô. Ah, eu acho bonitinho. Eu tenho medo, mas eu acho bonitinho. Então, a força elástica, né? Se você tiver uma mola também, você começa a puxar, né? Aquelas molas que a gente brinca quando é criança, fazer assim. Né? Não sei se vocês já brincaram com isso, se é da geração de vocês, ou só da minha. Mas você puxa um pouquinho, ela é leve. Depois você começa a puxar, começa a ficar mais pesada, né? Ou seja, a força elástica, ela depende de quê? Do que a gente acaba de falar agora, né? Questão de L, L, zero, X. Porque a força elástica, ela depende do X. Ela depende da deformação. Quanto mais eu puxo, né? Quanto mais eu distendo a mola, maior vai ser a força elástica para voltar. Né? Quanto mais eu comprimo a mola, maior vai ser a força elástica para voltar. Então, ela depende diretamente desse X, que é a deformação, que é a variação do comprimento, né? Se era 10 virou 7, o X é 3 centímetros. Se era 10 virou 15, o X é 5 centímetros. Né? Então, a força elástica depende desse X, né? Desse comprimento. E depende de quê? Só depende da deformação? Não, ela também depende do tipo de mola, né? Ou do tipo de elástico. Né? Como assim? Se você tiver aquela mola que eu falei agora de brinquedo, que fazia assim, vocês já brincaram com aquela molinha, gente? De plástico? Você vai ver que ela é leve. Então, um pouquinho de força, você já puxa ela todinha. Ela também embola rapidinho também. É um inferno para desembolar. Mas se você tiver uma mola, sei lá, uma mola de carro, ou uma mola de metal, você vai ver que é mais dura para puxar. Né? Então, além de depender do X,
que é a deformação, a gente acaba de definir o que é o X, ela depende também do tipo de mola. Então, entrou uma ligação, desculpa. Além de depender da deformação, quanto mais você deforma, maior vai ser a força, ela também depende do tipo de mola, porque uma mola de plástico eu vou puxar fácil, uma mola de metal vai ser mais difícil, né? E dependendo do metal, de como estiver embolado, vai ser mais difícil ainda. Então, essa característica, que é uma característica de cada mola vai ser mais fácil ou mais difícil de puxar, a gente chama de K. O que é o K? O X a gente já definiu, né? Do outro lado, deformação da mola. E o K é uma característica de cada mola, que é a constante elástica da mola. E aí, ou o exercício vai dar a constante elástica e pedir para você calcular a força elástica, ou ele vai dar a força elástica, o X, e a gente vai poder calcular a constante elástica. Sendo que a constante, eu não vou ter uma constante universal para todas as molas. Cada mola vai ter uma constante elástica, que vai depender do material, vai depender de como ela foi enrolada, se foi enrolada mais justinha, ou se ela é mais aberta, né? Então, essa é a constante elástica da mola. Para a gente fechar, gente, que o nosso horário, né, até já foi, né? Mas para a gente fechar, só falar de unidade rapidamente. A força elástica, assim como todas as forças que a gente estudou hoje, força-peso, né? Força de atrito, normal, tração, ela é medida em Newton, né? Então, tudo em casa. A gente viu as 3 leis de Newton, força tudo medido em Newton, né? A deformação X, né? Embora a gente tenha dado exemplos em centímetro, no sistema internacional, essa deformação ela vai ser medida em metros. Então, em vez de a gente trabalhar, foi uma deformação de 5 centímetros, a gente vai trabalhar, foi uma deformação de 0,05 metros, né? No sistema internacional é metro. Tem exercício que até dá para trabalhar com centímetros, mas geralmente vai ser metro. Beleza. E só falta a unidade da constante. A unidade da constante eu vou deduzir rapidamente com vocês para poder fechar a aula. Força elástica é K vezes X. K vai ser força elástica sobre X, né? Só passei o X dividindo. Tudo bem, gente? Então, qual vai ser a unidade de K? Vai ser a unidade de força, que é Newton, dividido pela unidade de X, que é metro, né? Só para dar um exemplinho, só para vocês fecharem, né? Entender o que significa essa constante elástica aqui de cada mola? Se eu tenho uma mola, uma primeira mola, cuja constante elástica é 5 newtons por metro, significa que se eu quiser esticar, mudar o tamanho dela, né? Não é o tamanho inicial nem o tamanho final, é a variação. Se eu quiser esticar em 1 metro, eu tenho que fazer uma força de 5 newtons. Se eu quiser esticar em 2 metros, eu tenho que fazer uma força de 10 newtons, tá? Então, uma mola tem uma constante de 5 newtons por metro, significa que cada metro que eu tentar esticar, eu vou ter que fazer uma força de 5 newtons. Se eu tiver uma outra mola de constante 10 newtons por metro, ela é mais dura. Então, para eu puxar o mesmo 1 metro que eu puxei na outra, em vez de fazer 5 newtons, eu vou ter que fazer 10, né? Então, isso aqui vai ser uma característica de cada mola. Quantos newtons que você vai ter que fazer de força para cada metro que você pretende puxar da mola? Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, a forma, vou marcar essa aqui. Então, na verdade, a gente tem duas formas, que é a forma da força-peso, tem a forma da força elástica, né? Temos as leis de Newton, né? E aí, com essa matéria, eu vou tentar dar uma avaliação a vocês semana que vem, mas a gente tem uma aula antes de revisão, né? Vou mandar uma listinha para vocês, listinha de exercícios, a gente vai ter uma aula de revisão, né? E se tiver tudo ok, né? Se vocês semana que vem, não, a pessoa não tem condição, mas se tiver tudo ok, né? Com a matéria de leis de Newton, com essa matéria de hoje, a gente faz semana que vem, eu mando a provinha para vocês depois da aula de revisão, claro. Primeira revisão. Tudo bem, gente?